falei para você, Cristiano, aquele tempo foi Deus que falou. Mas agora digo eu, não Senhor, para você acelerar a preparação de homens no grupo que você está. Para fazer hoje lá o que você faz. Para você acelerar. Entendeu? Porque a ordem para você é largar as tendas. Amém. Entende? Então, assim, dá um jeito de uma acelerada aí na formação de homens, de obreiros. Às vezes a gente fica assim, correndo muito atrás de ovelhas com problemas e não foca na formação. Então, assim, minha sugestão em cima do que eu entendi de Deus é que você, assim, dá uma acelerada nesse negócio de formar pessoas. Trazer pessoas para perto de você para passar para elas o que Deus tem me dado. Tá? Aqui é minha sugestão, eu digo assim, não Senhor, digo eu. Fala. A palavra que eu tenho foi minha esposa que eu compartilhei com o Juca hoje. E está fazendo sentido em cima de tudo que está acontecendo aqui. Nós começamos, ela me chamou para conversar sábado de noite, ela disse que tinha uma palavra para me entregar do Senhor. E a palavra que o Senhor entregou para ela, para nossas vidas, é que o Senhor dos Exércitos, passa em revista a tropa. E Ele estava passando em revista a nossa vida. E Ele precisava que a gente tivesse todas as armas espirituais, porque a gente precisa ir para a guerra. E essa palavra está desde... Nós começamos a conversar umas 9 horas, parando 2h30 da manhã, porque ela disse, mãe, tu tem que estudar, então vamos dormir. Porque senão nós acho que virava a noite compartilhando essa palavra. E ela falou que a gente precisava, como um general de exército, ele confere o soldado se está alinhado, se está com as ferramentas certas para aquela guerra. O Senhor estaria passando na nossa casa para nos fazer uma revista das nossas vidas sobre isso. Essa palavra vem desde sábado. Hoje eu falei para o Juca de manhã, né, Juca? Estou com essa palavra no coração, minha esposa me entregou e ela não saiu do meu coração. E a gente veio desde sábado, a gente foi lá hoje de manhã, e agora algo que o Senhor falou que o Senhor, que a gente precisa dos dons espirituais, e eu vejo os dons espirituais como uma arma de guerra para nós. Está fazendo total sentido da palavra que o Senhor entregou para minha esposa sábado, em cima de tudo que está acontecendo aqui. A gente precisa estar revestido, a gente precisa estar alinhado, a gente precisa estar posicionado, a gente precisa estar no Senhor. Amém. Porque Ele conta com a gente, Ele conta conosco, Ele conta com o exército dele. E nós servimos ao exército de Cristo, a gente se alistou nesse exército, a gente está nessa batalha. E acho que hoje o Senhor está nos passando em revista a tropa toda. Amém. Amém. Eu creio fielmente nisso. Amém. O Senhor está passando em revista hoje aqui. O Senhor tem passado a revista aqui em nós hoje. Muito obrigada. Eu não sei se as irmãs que não estavam aqui hoje de manhã receberam algum relatório dos maridos sobre a conversa que nós tivemos hoje de manhã. Deu tempo, não? Não deu tempo. Não? Eu falei duas coisas para ela. Que agora eu não vou mais elevar o nível da voz. Eu dava desculpa da cultura gaúcha, né? Isso é uma desculpa, justificativa, né? Aí eu falei para ela, não presta. E eu falei para ela, falei isso daí, que a gente teve um tempo de aprendizado, né? Porque o Senhor também tem me trazido alguns dias, assim, a questão de relembrar a palavra dele. Eu falei também, eu compartilho muito com o Júnior, muito. É o meu mentor. Jorge. Jorge. Glória a Deus. Tem coisas assim que às vezes até a gente... É algo que tem me firmado até nas perguntas que eu faço para o Senhor. Eu faço muitas perguntas. E eu já fiz bastante perguntas desde que eu acordei. E às vezes eu não preciso da resposta, eu preciso só relembrar do que ele já falou. Então,
Eu estou com o texto de Lucas, relembra da palavra que ele disse. É uma que tem marcado muito meu coração esses dias. Às vezes a gente não precisa de resposta, a gente só precisa lembrar do que ele já falou. E é isso que eu tenho dividido com a minha esposa esses dias. Por isso que cheguei em casa e conversei com ela hoje. Será que alguém poderia assim dar uma resumida, pelo menos, tocar no assunto que a gente conversou hoje? Porque eu acho que o papel das irmãs é fundamental no que nós falamos hoje. Eu acho que é fundamental, não sei o que vocês pensam. Vini, tu que fez a... Não tem bastante coisa. De repente podia dar uma Nossa. relembrada. Né? A gente conversou bastante sobre uma visão de reino diferente, né? Uma visão de reino de uma só igreja, de o que eu fixei bastante assim, é de algo também que eu aprendi aqui dentro do desafio, mas hoje já me trouxe a informação que a gente precisa ser cuidado, que quem caminha sozinho, até anotei, quem anda sozinho busca seus próprios interesses. De Provérbios. Que a gente precisa ter um cuidado de não olhar para a questão de denominações, mas Cristo tem uma só igreja, e como uma só igreja a gente faz parte dessa igreja, então a gente pode ter os nossos locais de encontro, de reunião, só que nós fazemos parte de uma só igreja, né? E com uma só igreja a gente precisa atentar para a unidade. Unidade, eu anotei aqui também, Jamir, unidade não é viver junto. Não, unidade não é se reunir junto. Unidade é viver juntos. E o viver juntos passa pelo cuidado, né? Que o Senhor, Ele nos fez e nos chamou para isso, né? Para viver em unidade, viver junto. Nós temos um tempo de oração e palavra, é importante. Porque a oração a gente conhece o coração de Deus. E na palavra a gente conhece a mente de Deus. A gente está juntos, como a gente está fazendo hoje aqui. Ter um tempo de comunhão, um tempo de oração, um tempo de palavra. E anotei basicamente isso, né? Atentar para o rebanho, porque muitas vezes o rebanho está ferido, pode ter quase que certeza, porque o pastor está ferido. Então o pastor ferido ele não ajuda, né? Não vai contribuir muito. Aqui a maioria que todos são pastores, então pastor ele não deixou de ser ovelha, ele continua sendo uma ovelha, ele precisa continuar sendo cuidado, tendo o mesmo cuidado que ele tem com a ovelha, ele também precisa entender que ele ainda é uma ovelha, né? O pastor, nosso bom pastor é o Senhor. Basicamente isso que a gente conversou sobre ter um cuidado, né? De andar em unidade, andarmos em unidade. Foi o que mais gravou assim no meu coração, é isso aí. Unidade não é se reunir junto, unidade é andar junto, viver junto. Em cima daquela administração que o senhor fez ali no sábado, de 2 Timóteo, discipulado, a gente precisa andar junto, né? E para a gente conseguir atentar para a necessidade do irmão, eu vou ter que andar junto. Aí eu consigo ver a necessidade que ele está passando e eu, como irmão dele, consigo auxiliá-lo mais pontualmente, né? E em cima do texto de Atos 20. Atos 20, isso. Atos 20, 28. O 28 eu até anotei, o 28 é o remédio. É o remédio. O 29 e 30 é o que ia acontecer. E o 28 é o remédio. Olhai-vos para vós. Eu atendei por vós, né? E E cuidado. ter um cuidado mútuo, né? Isso. Uns pelos outros. Não só os homens, né? Mas assim, as irmãs também, acredito, né? De estarem juntas, de andarem juntas. O que eu tenho visto aí na história, nessa caminhada, é quando as irmãs não andam juntas, não são amigas, elas não só não ajudam os maridos a serem amigos, como elas criam, mesmo sem querer, não estou falando do coração, estou falando da ação, cria problema para os homens andar juntos. Não sei se me faz compreender. Então, se as mulheres são amigas, elas empurram os maridos para caminhar junto. Mas se as mulheres não são amigas, elas não contribuem muito, não. Eu
o marido fala assim, eu vou encontrar o fulano, mas de novo, nossa, tem tanta coisa aqui, eu fiquei o dia inteiro longe de vocês, aí você precisa ficar em casa, né? Mas quando as mulheres são amigas, isso gera assim, uma ajuda muito grande. Eu tenho falado para as mulheres que elas não sabem o poder de influência que elas têm. Elas não fazem ideia. Só para vocês lembrarem um tema, só para vocês lembrarem um assunto. Quando o Senhor coloca Adão para cuidar das coisas, você se lembra que Deus criou o jardim e colocou Adão ali para cuidar do jardim. Eu gosto de lembrar aos irmãos que o jardim não era tão pequeno não. Ele precisava de 4 rios para regar. Não era mangueira não, era rio. Então era um jardinzinho. Mas quando ele dá a mulher a Adão, ele tem que administrar a terra. Então, você vê o potencial? Não é que a mulher tem todo esse poder, mas a unidade expande a ação da gente. Amém. Então, é muito importante que as mulheres estejam juntos nesse projeto de igreja, nesse projeto de unidade. É extremamente importante. Correto? Os irmãos também querem acrescentar alguma coisa que foi falado aqui? Eu só posso contribuir com o que eu compartilhei hoje de manhã, né? E esse versículo de Atos 20, versículo 28, né? Ele começa dizendo, atendei por vós, né? Ou tem uma outra versão que diz, cuidai de vocês, né? E depois do rebanho, né? Então eu estava compartilhando hoje de manhã, né? Algo que a minha esposa sempre bateu nessa tecla, né? A Bíblia diz, amar o próximo como a ti mesmo, né? Então, a gente às vezes fica muito fixado no amar o próximo, né? Mas a gente só vai conseguir amar o próximo se eu primeiramente amar a mim mesmo. Eu estava contribuindo que Deus me deu 12 formas de cuidar de si mesmo, né? E realmente é algo que eu tenho procurado viver isso no ministério, né? Que Paulo falou para Timóteo, né? Procura cuidar de ti mesmo, né? E a gente falou sobre a importância de fazer pausas, né? De investir na nossa saúde física, emocional, espiritual. Isso que o pastor falou ali da visão que Deus deu para ele dos meus pés pesados, justamente porque eu já cheguei algumas vezes no meu limite. E muitas delas eu passei do meu limite. E aí por isso esses pés pesados, né? Então de tanto chegar no meu limite, passar do meu limite, eu estou sempre pregando para mim mesmo, procura cuidar de ti mesmo, procura cuidar de ti mesmo. Porque eu sei que se eu não pregar para mim mesmo isso, daqui a pouco eu estou passando meu limite de novo. Né? E nós temos também líderes sobre nós também que estão sempre nos estimulando, né? Só que a questão é que cada um de nós é único, né? Às vezes você tem um mentor sobre você, que ele tem uma outra pegada, ele tem um outro ritmo, e às vezes até mais acelerado que você. Só que você não é ele, né? Cada um tem aqui um ritmo, né? Eu trabalho na área do descanso, trabalho com sono, né? Quem aqui me conhece sabe do que eu estou falando. E ouvindo uma médica do sono, uma sonoterapeuta, muitos anos atrás, ela estava explicando, né, que existem 3 categorias de pessoas, né? Tem os grandes dormidores, os médios e os pequenos, né? Os pequenos precisam de 6 a 7 horas de sono no máximo, né? 6 horas já está muito bom. E os médios precisam de 7 a 8 horas de sono, né? E os grandes dormidores precisam de 9 a 10. E às vezes você tem um cônjuge que é um grande dormidor, que você dormir 9, 10 horas. E você dormindo 5 horas de sono já está ótimo. Aí você fica olhando, meu Deus, como essa pessoa é vadia, preguiçosa, né? Ela só quer dormir. Só que a genética dela é essa, né? E às vezes você tem um mentor sobre você, que ele é um colérico sanguíneo, né? Ligado no 220. E você é fleumático melancólico, né? Que precisa dormir 10 horas. Olha só a química, né? Se a gente não entender que cada membro do corpo é totalmente diferente um do outro e respeitar essas diferenças, a gente se quebra todinho, né? E muitas vezes eu tentei acompanhar o ritmo
Deus só coloca líder colérico sobre mim, né? É porque eu sou fleumático, então Deus já sabe, né? E para poder dar o equilíbrio, e muitas vezes eu tentei alcançar o ritmo desses líderes que Deus colocou sobre mim, e eu me quebrei todinho mais de uma vez, né? Porque eu entendo que Deus faz isso para acelerar a gente um pouco, né? Porque quem é melancólico, fleumático, precisa de um acelerador, né? Mas tudo tem um limite, né? Tudo tem um limite. Eu creio que Deus faz isso para realmente promover um equilíbrio, né? Um ajustamento, mas a gente precisa se conhecer e respeitar os nossos limites, porque senão a gente se machuca. E o pior de tudo é que como pastor ele pode levar um monte de gente para o mesmo buraco, né? É verdade. Eu quero aproveitar a oportunidade para apresentar a minha mãe, tá? Essa aqui é minha mãe, completou 70 anos, agora dia 12, né? Ela, 12 de junho, né? Dia dos namorados, né? E ela é responsável por eu estar aqui, né? Porque se ela não fosse ela, eu não estaria aqui. Então, ela hoje é pastora de ministério na cidade de Canelinha e Tijucas, né? Se chama Igreja Batista Restaurando o Amor. Então Deus deu a ela a missão de restaurar o amor, né? Então se ela está aqui hoje à noite tem um propósito, né? Amém. Amém. Perdi a oportunidade de apresentar minha mãe, né? Eu não sou dono da casa não, mas digo bem-vindo. Mas eu acho que essa é uma lição fantástica, Christian. O corpo de Cristo ele é totalmente diversificado, né? A palavra, quando fala de graça, as graças diferentes, fala das multicoloridas graças de Deus. A multiforme sabedoria fala de multicolorida sabedoria de Deus, que é manifestada pela igreja, de acordo com Efésios capítulo 3. Então, nós somos diferentes. Correto? É corpo, né? É o corpo, não é uma coisa geométrica, né? Corpo, né? Cheio de vida e diferença. E eu tenho ensinado, Christian, que a gente tem que andar com a pessoa mais diferente possível da gente. Porque o igual não acrescenta. Só quem acrescenta alguma coisa na vida da gente é quem é diferente. Correto? Porque mesmo entre rebanhos, você pega um rebanho, você deixa o rebanho cruzar só entre si, daqui a pouco perde a qualidade. Correto? O rebanho só tem crescimento de qualidade quando ele cruza fora do rebanho, né? E, de uma certa forma, a igreja é a mesma coisa. A gente precisa dos ministérios, né? Hoje a gente estava conversando aqui sobre os nutrientes, né? Eu queria tocar em 2 pontos com vocês em cima dessa deixa sua, né? Eu comentei com os irmãos que algumas vezes aconteceu comigo, talvez tenha acontecido com você, de uma pessoa caminhar com você aí 1 ano, 2 anos, 5, 10 anos, e um dia chegar para você e falar assim, olha irmão, eu vim aqui dizer para você que eu estou indo para outro lugar, estou sentindo de Deus de ir. Aí você fica assim perplexo, né? Aí, a primeira pergunta você faz assim, mas o que foi que eu fiz? Você fala, não, você não fez nada não, você não fez nada, eu sim de Deus e tal. E você fica confuso, porque você cuidou bem daquela pessoa, assim, conscientemente, você cuidou bem até aquele dia. E a pessoa resolve ir embora, né? Aí a primeira fase é uma fase assim de frustração, que fala, meu Deus, o que foi que eu fiz de errado, né? E aí a pessoa ainda tem a pachorra, né, uma palavra bem mineira, eu sou mineiro. A pessoa tem a pachorra de pedir para você orar, abençoando ela para ir para outro lugar. Eu falo, não vou abençoar não, porque eu creio que você tem que ficar aqui, né? Mas a pessoa fala assim, sim, mas eu estou sentindo de Deus. Aí no fim você abre a mão, aí tem um momento da maldição. Você fala, você vai voltar, porque aqui é seu lugar. Quer dizer, você amaldiçoa a ida da pessoa. Você vai voltar, o seu lugar é aqui comigo. Aí o tempo passa e aí um dia você encontra uma pessoa. Ela está melhor do que de quando deixou você. Aí é o momento da perplexidade. Meu Deus. Eu tenho todos os dons, eu sou a fonte de toda sabedoria. Essa pessoa me deixou e agora está melhor. Eu pensei muito nisso. É assim mesmo. Pensei muito. Eu não sei qual é a conclusão que vocês chegaram. Mas é exatamente
Cada um de nós tem um tipo de nutriente. Cada um de nós. Você pode chamar de ministério, você pode chamar de dons, mas cada um de nós tem um nutriente. Assim como a gente levanta numa manhã sentindo desejo de comer uma coisa diferente, assim os membros da igreja. Porque ele passa anos recebendo de um só ministério. Chega uma hora que esgota. E é o Espírito Santo que guia a pessoa a sair de um lugar para o outro. É o Espírito de Deus, para que aquela pessoa não pare no crescimento. Porque ela precisa de outro tipo de nutriente. Então o que aconteceu? Ela foi bem alimentada por você e agora ao receber outro nutriente, ela potencializa. Ela tem aquele crescimento assim, porque você cooperou para isso. Então o que acontece no nosso meio? Por causa dessa nossa compreensão de que há muitas igrejas na cidade e cada igreja é separada da outra, a gente prejudica o povo. Porque as pessoas não recebem todos os nutrientes que Deus repartiu na cidade. Pensa nisso aí. Pensa nisso. Porque quando Deus levanta um obreiro na cidade, não levanta para uma congregação. Ele levanta para a igreja na cidade. Como a gente não tem essa visão, a gente acha que Deus frequenta só a nossa igreja, não frequenta a igreja do outro, que Deus é membro da nossa igreja. Não, a gente tem essas manias, gente. Vamos, fica aqui entre nós mesmo, né? Mas a gente acha que Deus está ali, né? Que a gente fechou o monopólio, né? A gente tem um domínio, assinou o contrato com ele, é só nosso. Mas não é verdade. Deus tem uma igreja em cada cidade. Deus tem uma noiva em cada cidade. Então, quando ele levanta os pastores, ele levanta para a igreja na cidade. Eu não estou dizendo que Deus quer que a gente reúna todo mundo embaixo do mesmo teto. Eu não creio nisso. Exatamente porque eu creio que Deus quer espalhar a igreja para toda a cidade. O meu sonho é ter uma família cheia de Jesus em cada rua, de cada cidade, para ali expandir o reino. Então, nós não podemos juntar todo mundo no lugar, porque a igreja se torna improdutiva. Né? Aí fica aí, você faz uma galeria de santo e põe no lugar só e pendura tudo nas paredes. Não é isso. A igreja de Deus é para espalhar, encher a terra. Correto? O Senhor falou que a glória dele enche a terra. Mas a terra será cheia do conhecimento da glória. Hoje a terra está cheia da glória. Mas ela será cheia do conhecimento da glória. Que é outra coisa. Qualquer pessoa olha para o céu e vê a glória de Deus. Mas é algo distante. Um dia as pessoas conhecerão essa glória, no sentido que essa glória chegará nela. Esse é um trabalho da igreja. Então como é que pode juntar? Não pode juntar. Tem que espalhar. A unidade da igreja não está no povo. Está nos presbíteros. Está nos pastores. Aí está a unidade da igreja. Então quando a gente tem essa mentalidade, a gente começa a prover para a igreja ministérios diferentes, que suprem a vida da igreja. Correto? Aí nós precisamos acabar com desconfiança, a gente precisa acabar com o sentimento de posse. Né? Às vezes o pastor chega para mim, já me perdi ovelha. Aí eu falo, mas você tinha? Deus falou isso comigo no comecinho do ministério. Pedro, né, apacenta as minhas ovelhas, Pedro apacenta as minhas ovelhas, Pedro apacenta as minhas ovelhas, estava em letra maiúscula na minha Bíblia. Não sei se na Bíblia de vocês está na letra maiúscula, mas quando ele diz a terceira vez está em letra maiúscula, que quer dizer o quê? Acorda, né? Aí o Senhor falou assim, não são tuas, são minhas. E se eu começo errado? Daí você nunca vai ter o sentimento de perda. Não, porque não são minhas, Você não é tem. dele. Como é que você perde o que você não tem? Nós tivemos a E oportunidade olha que eu de... perdi. Até entender. Tivemos a Ou oportunidade seja, de... era minha, né? aproximadamente uns pouco mais de 20 anos atrás, de participar de aqui em Santa Catarina tem um café de pastores que é muito conhecido do Ministério Mirvan, né? Pastor Apóstolo Luiz Hermínio. E nós participamos daqueles cafés quando tinham menos de 100 pessoas. Hoje vem pessoas do Brasil inteiro, né? Até fora do Brasil, né? E numa das ocasiões que eu estava lá presente participando de um café de pastores, há 20 anos atrás, quem estava ministrando era o pastor, o sogro do Judson de Oliveira. Judson de Oliveira, mineiro também, né? Muito conhecido. E o sogro dele é Thomas Pedley, né? Um americano,
que teve muito trabalho aqui no Brasil. Ele, não sei se agora está morando nos Estados Unidos ou está morando no Brasil. O Judson? O Thomas. Não Thomas, sei. que é o sogro do Judson Judson. tá lá, Né? E ele ministrou exatamente sobre João 10. Né? E ele ministrou sobre as minhas ovelhas vão, Jesus falando, as minhas ovelhas, né, vão e vêm e encontrarão pastagens. E aí ele falou, né, que o pastor não tem direito de colocar cerca no aprisco, primeiro porque as ovelhas não são dele, e está escrito que elas vão e vêm, então a ovelha tem direito de ir e vir. Né, e muitas vezes nós pastores queremos colocar uma cerca de todo tamanho, proibindo a ovelha de ir. Né? E fazendo isso a gente está pecando. Na realidade, Cristian, o texto lá diz que as minhas ovelhas entram E sai. e saem e encontram pastagem. Encontram pastagem. Não encontra pastagem na vinda, encontra pastagem na ida. Agora piorou. Cristian, pelo amor de Deus. Agora piorou. É uma revelação. E revelamento. Não, mas é o que está escrito. Lê lá, João 10. Encontra pastagem. É, meu Deus. De novo, a gente acha que ele tem domínio das corridas. Ele não tem. A gente é servo. Servo do E céu. bem pequenininho. Correto? E aí, completando, o Senhor fala para Pedro: eu edificarei a minha igreja. Que Deus nos livre de todo sentimento de possessão. Eu comparo o nosso trabalho com o trabalho do pedagogo. O pedagogo da cultura grega. O que era o pedagogo? O pedagogo era um escravo letrado que pai de família rico comprava para ele cuidar dos filhos. Correto? Então, ele era escravo dos filhos. Os filhos não eram dele. E a autoridade dele estava na função que ele tinha. E não nele. Não sei se eu me faço compreender. A autoridade estava na função. Então, enquanto ele era pedagogo, no momento da aula ali, ele era autoridade. Terminava a aula, terminava a autoridade. Então, a nossa autoridade está numa função. A gente confunde função com personalidade. E eu já vi muita pessoa, muito pastor, se impondo. Mas entre vós não será assim. Quem falou isso? O Senhor Jesus. Jesus mesmo falou, João 17. E o Senhor me deu autoridade para que eu concedesse vida eterna. Então a autoridade beneficiava as pessoas. A autoridade não terminava na pessoa. Ela tinha um objetivo. Era abençoar quem estava embaixo da autoridade. Correto? Então são coisas que a gente precisa crer e praticar. Então a unidade, ela não é para o benefício dos pastores. A unidade é para benefício das ovelhas. Correto? Em João 11, a partir do 49 mais ou menos, quando as autoridades judaicas estão discutindo sobre a morte de Jesus, vocês se lembram? Mata, não mata, mata, não mata. Aí um deles fala assim: você não sabe que tem que alguém morrer pela nação? E aí João diz assim: e ele falou isso porque ele é sumo sacerdote e ele profetizou, falando que um morreria, um só morreria para juntar num só corpo os filhos dispersos. Você percebe, não? Que a gente relaciona a morte de Jesus com salvação, com céu, com vida eterna. Mas ali, João relaciona a vida eterna com unidade. Vocês perceberam, não? Ele relaciona a vida eterna, a morte de Jesus, com juntar no seu corpo. Não significa juntar embaixo do mesmo teto, mas juntar embaixo do mesmo reino, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, nosso trabalho é juntar o povo de Deus sob o domínio do Senhor Jesus Cristo, não sob o nosso domínio. A igreja, ela tem, a igreja da cidade, ela tem muitos rebanhos, mas é uma igreja só. É uma igreja só. E eu tenho dito aos irmãos que Deus não dá o todo para uma parte. Deus dá parte para parte. Agora Deus dá o todo para o todo. Então todos os ministérios estão em toda a igreja. Não estão num grupo pequeno. Agora cada grupo que Deus levanta na cidade, ele tem uma graça diferente. Assim como
cada um de nós tem uma graça diferente, eu creio que cada congregação tem uma graça diferente. Que cada congregação é diferente. Por causa do bairro, por causa da classe social, por causa da história. Em Jundiaí tem um bairro que tem praticamente só paranaense. O bairro lá é um bairro paranaense. E se tiver alguma congregação lá, vai ser uma congregação paranaense. Tudo pé vermelho, né? Então, tem as características ali. Eu creio que congregações têm características diferentes, mas as características não é para ela, é para ela abençoar a igreja da cidade. Eu entendo que se a gente, como congregação, não tem visão da igreja, a nossa existência é uma divisão. Só não precisa falar nada contra a igreja. O fato de existir já é uma divisão. Porque a gente está de pé para o benefício de todo o corpo de Cristo. A gente precisa colocar isso na cabeça. E isso vai ajudar o povo. Correto? Eu não estou aqui, quando eu falei de uma pessoa se movimentar de um lugar para o outro, eu não estou falando aqui que quebra a paternidade. Paternidade não quebra. Paternidade é uma coisa que tem que ser cultivada. Que a paternidade ajuda na identidade, a descobrir a identidade. Então uma pessoa que eu gerei sempre vai ser meu filho, pode ser maior que eu, tal, sempre vai ser meu filho. Mas se eu descubro que essa pessoa que está comigo não tem o mesmo ministério que eu, correto? Mas eu percebo que essa pessoa tem um chamado de Deus para ser um evangelista, eu tenho que pegar essa pessoa e fazer andar um pouco com o Alessandro, para receber a graça que está nele. Você se lembra que aquele que recebe um profeta no caráter de profeta, recebe os benefícios do ministério. Então, se Deus me permitiu gerar alguém que tem uma graça diferente da minha, eu tenho que providenciar para ele uma pessoa que lhe ajude a crescer nisso. O interessante é que a gente faz isso naturalmente. Então você tem 2, 3 filhos, você tem uma profissão, mas você percebe que seu filho tem outra profissão. O que você faz? Você manda numa escola, você manda para outro lugar. Não quebrou a paternidade, mas o seu filho recebe graça diferente. Correto? Se a gente faz isso no nível natural, quanto mais no espiritual a gente precisa fazer? Expor as ovelhas a ministérios diferentes. Isso vai dar o equilíbrio. Correto? Nenhum de nós é equilibrado. Tempos atrás, um irmão chegou para mim e falou assim: poxa, eu acho que você é equilibradinho, hein? Eu falei: misericórdia. Quem está dizendo que eu era equilibrado é irmão totalmente desequilibrado. Então ele estava o prumo era ele. Eu falei: não. Esse elogio não quer não. Então a igreja, ela é desequilibrada. Deixa eu tentar explicar. Essa construção aqui, quantas forças estão operando nessa construção? Tem forças verticais, forças laterais, forças coaxiais. É isso que faz a casa ficar de pé. São as diferentes forças. Se tivesse uma força só atuando sobre ela, ela cairia. E nós somos desequilibrados mesmo. E onde é que eu encontro o meu equilíbrio? No desequilíbrio do outro. O próprio andar é uma sucessão de equilíbrio e desequilíbrio. Quando você tira o pé do chão, você desequilibra. Quando você põe o pé no chão, você equilibra. Quando você tira de novo, então é assim. O desequilíbrio não é um defeito. O desequilíbrio se torna perigoso quando não tem uma força que faz o contrapeso. Entendeu? Então, quando você está sozinho na sua congregação, essa congregação vai ser tão desequilibrada quanto você. Então, o que a gente precisa? De uma outra força. Correto? Eu sei que eu estou trazendo um desafio, mas, como disse Jesus, eu não vim trazer paz à terra, né? Eu vim trazer desafio, esse é o meu trabalho, não é? Meu trabalho. E, por fim, eu queria ler um texto com vocês. Queria só tocar alguns pontos aqui. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa do que eu falei aqui. Tudo bem? Não estou perguntando se estão concordando, não. Estou perguntando se está tudo bem. Um dos livros mais fortes que eu encontro no Novo Testamento é a Carta aos Filipenses.
Para mim é um livro fantástico. E alguns estudiosos chamam o livro da alegria, Filipenses, e outros chamam o livro dos sentimentos. Eu fico com essa nominação aí, né? Porque você tem aqui 4 capítulos, e não são capítulos grandes, e você tem 51 expressões de sentimento. 51 expressões em 4 capítulos. É muita coisa. É muita coisa. Desde o capítulo 1 que você vai ver Paulo expressando isso, né? Ele fala de regozijo, ele fala de saudade, ele fala de compaixão. No capítulo 1. No capítulo... No capítulo 1, ele fala no versículo 8, porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho e entranhável afeição de Jesus Cristo. Então, a igreja é uma igreja de afetos. A igreja não é um negócio seco. Correto? Paulo está dizendo aqui que ele tinha saudades. Correto? Então, se eu não sinto saudade dos irmãos da igreja, alguma coisa está... é um sinal ruim. Porque a igreja é isso. É uma igreja cheia de entranháveis afetos e misericórdia. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que eles estavam limitados nos seus afetos. Ele fala assim, meus afetos não são limitados em relação a vocês. Correto? Mas continuando aqui, ele fala no versículo 13 e 14, ele diz que as cadeias dele, as prisões, foram manifestas a toda a guarda pretoriana por todos os demais lugares. Eu não vou descer a detalhes dos versículos não, porque eu quero chamar aqui no versículo 14, diz, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente sem temor. Isso aqui é uma coisa meio complicada para nós hoje. Porque Paulo está falando que o sofrimento que veio sobre ele animou os irmãos a pregar o Evangelho. Um negócio meio paradoxal, né? Aí a pergunta que eu faço é a seguinte, as minhas lutas animam as pessoas ou desanimam as pessoas? Quantos filhos de pastores que não querem ser pastores, porque em casa os pastores falam que pastorear é um negócio terrível, misericórdia, olha o irmão fulano, olha a irmã fulano, aí depois chama o filho para ser pastor, vai assim, eu não. Fora. Me inclui fora disso, né? Mas aqui ele diz que os irmãos se animaram com suas algemas. Qual é o segredo aqui? É a maneira de você reagir ao sofrimento. Se a gente compreender que sofrer para a igreja é um privilégio, as pessoas vão querer também sofrer. Mas se a gente achar que ser pastor é um negócio terrível, ninguém vai querer ser pastor. E eu tenho visto pessoas se desanimando por causa dos nossos comentários. Amado, ser pastor é um privilégio que não tem igual na face da terra. Pensa, você é uma pessoa que foi chamada por Deus para ajudar a preparar a noiva para o casamento. Quem tem um privilégio igual esse? Em qual profissão? Em qual atividade? Nenhuma. Nenhuma. Nós somos privilegiados. Eu brinco com o pastor dizendo que nós que devemos pagar um salário para a igreja. Nós é que devemos presentear a igreja. Pelo fato dela nos permitir cuidar dela. Amém, amados? Amém. Mas esse sentimento no coração só muda se eu compreender o meu trabalho em relação ao que Deus quer. Se eu não compreender isso, amados, eu vou desanimar as pessoas. Mas Paulo não. E você conhece a história de Paulo? Quando Paulo é jogado na prisão, ele e Silas, meia-noite, você lembra não? Eles começam a cantar, no meio da noite, impacta todo mundo que está ali. E tem um detalhe, né, que o lugar treme, né? E meu pai na fé dizia que
Os dois cantaram com tanto entusiasmo que Deus começou a marcar o passo em primeiro lugar. Essa não Correto? Aí ele vai falando dessa relação que ele tem. E no capítulo 2, a gente fala muito, né, do versículo 5, mas o versículo 5 ele é consequência dos 4 primeiros versículos do capítulo 2. Que ele diz assim: se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, ele está falando de sentimentos e afetos entre os irmãos. Ele diz que ele está falando. E ele fala: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. A tendência nossa é ler um texto desse para nós, é impossível. É impossível pensar a mesma coisa. É impossível sentir a mesma coisa, queridos. De uma certa forma eu concordo, é impossível. Porque as coisas de Deus só podem ser feitas pelo Espírito Santo. Não tem possibilidade de a gente fazer a obra de Deus na nossa força. É impossível. Eu estava comentando ontem em Florianópolis que tudo que Deus nos manda fazer é na área do impossível. Tudo, tudo. Ele chega para um cego e manda o cego fazer o quê? Ver. Eu já faria diferente. Eu mandaria o cego ouvir. Porque ver não podia, cego. O coxo. Eu não mandaria o coxo levantar, tomar cama e andar. Eu mandaria no máximo, estender o braço. Correto? Ele manda o homem que tem mão esse aqui de estender a mão. Agora eu pergunto a você, o que é mais difícil? Um cego ver ou a gente ser santo? O mesmo Deus que mandou o cego ver, o surdo ouvir, o coxo andar, ele falou para a gente ser perfeito e santo. Ou seja, as coisas que Deus manda, mas está no nível do impossível. Agora o bom é que quando a palavra, o mandamento sai da boca de Deus, ele sai carregado de poder. E ele opera em nós o que o mandamento manda. Amém? Pela Deus é poderoso para fazer acontecer o que ele está falando. A gente precisa crer nisso. Então quando fala que a gente tem que sentir a mesma coisa, vai acontecer. Quando ele fala para mim pensar a mesma coisa, isso vai acontecer. Amém? Que a gente não ponha limite ao que Deus mandou. Amém. Senhor, se o mandou a gente pensar igual, nós vamos pensar. Não sei como, mas nós vamos pensar. Não é? E aí no 3 ele fala: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere o quê? Os outros superiores. Quando eu considero alguém superior, qual é a forma de eu tratar a pessoa? Melhor do que eu queria ser tratado. Exatamente. Só tocando num ponto aqui, eu cheguei à conclusão que atrasar num compromisso é um complexo de superioridade embutido. Porque se eu marco um compromisso com alguém que eu sei que é superior, eu chego lá meia hora antes, uma hora antes. Mas se eu atraso um compromisso com uma pessoa, qual é a mensagem que eu estou transmitindo? Ela pode esperar. Ela pode esperar. Então, para mim, atrasar revela um complexo de superioridade. Não estou falando que é absoluto isso, não, tá? Mas, de maneira geral, é assim. Porque a gente normalmente não atrasa em compromisso com pessoas que a gente sabe que são superiores a nós. Certo ou errado? A gente faz de tudo. Correto? Faz de tudo. E quando a gente considera o outro superior, a gente entende que o que ela tem é melhor do que a gente tem. O que ela fala é melhor do que eu falo. O que ela pensa é melhor do que eu penso. Aí a unidade funciona. Porque aí não há competição. Há sujeição. Eu me sujeito ao meu irmão. Eu me sujeito ao que ele fala. Eu me sujeito ao que ele pensa. Porque ele é melhor que eu. Esse é o desafio. Correto?
Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é dos outros. Quer dizer, é um ensino assim totalmente contra a corrente que nós estamos vivendo. Mas é a palavra de Deus. E aí, ele fecha a ideia aqui, colocando Jesus como padrão. Ele fala, de sorte que tenhamos a mesma atitude que o Senhor Jesus teve. Ou seja, isso aqui, versículo 1 ao 4, ele está falando, essa é a atitude do Senhor Jesus. É assim que Jesus viveria aqui entre nós, é dessa forma. Mas, caminhando um pouco mais, ele vai falando no verso 19, que eu citei no sábado, né? Ele está falando de Timóteo, correto? Que Paulo não tinha ninguém de igual sentimento. Quando ele cuidou de Timóteo, como a gente falou lá em 2 Coríntios 3, o resultado foi esse aqui. Ele gerou alguém que tinha um igual sentimento que ele. Foi isso que ele fez. E aqui começa uma série de situações que para mim são muito interessantes. Ele fala que Timóteo se viu, e aí depois ele fala que tinha vontade de ir, no versículo 24, e fala de um personagem aqui que entra aqui na história, né, que é um tal de Epafrodito, correto? No versículo 25. Ele diz assim, eu julguei com tudo necessário enviar Epafrodito para ver vocês. Quem era Epafrodito? Epafrodito era um apóstolo. E qual era o apostolado dele? A igreja de Filipos mandou Epafrodito para cuidar de Paulo. Esse era o ministério dele. Esse era o apostolado de Epafrodito. Para cuidar de mundo. Depois vocês estudam aí melhor a história de Epafrodito, vocês vão ver isso. O grande ministério de Epafrodito não era fazer grandes campanhas, era cuidar de uma pessoa. Era cuidar de Paulo. E ele fala que ele queria mandar Epafrodito, e ele fala que Epafrodito era o quê? Irmão, cooperador, companheiro nos combates, enviado por eles para prover as minhas necessidades. Então esse era o ministério de Paulo, esse era o ministério de Epafrodito. A gente acha um desperdício, né? Pegar um homem assim, levantar e mandar para cuidar de um. Assim é o nosso Deus. Assim é o nosso Deus. E o que aconteceu? Epafrodito ficou doente. Correto? É o que o texto diz aqui. E ele ficou sabendo que os irmãos da igreja em Filipos ficaram preocupados porque souberam que ele estava doente. Aí Epafrodito ficou preocupado com a preocupação dos irmãos. Percebeu que o texto está falando isso. Então, preocupado com a preocupação do outro, falou assim, vou mandar ele. Agora eu vou mandar Timóteo também. Então, havia essa comunhão. Ou, se você quiser, essa santa confusão. Um preocupado com a preocupação do outro. Você sabe como é que eu chamo isso aqui? Igreja. Igreja é assim. Ela manifesta os ternos afetos de misericórdia, os entranháveis afetos de misericórdia. Isso é igreja. A igreja não é um órgão sem cara, não é um órgão sem coração, não é uma reunião. A igreja é comunhão, a igreja é relacionamento, a igreja é reconciliação. Amém? Amém. Eu queria assim trazer para vocês isso, para assim, trazer um ânimo para vocês não andarem juntos. Animar vocês a um ajudar o outro, procurar o outro, suprir. Entendeu? De vez em quando assim ligar. Às vezes a pessoa chega para mim e fala, Jamil, estava com saudade de você. Eu falo assim, meu irmão, saudade tem perna. Tá com saudade de mim, vai lá visitar, ué. Fica um negócio assim platônico, um negócio assim que plasmático, né? Um negócio assim que... estava com saudade. Tudo bem, você tem telefone, não tem? Liga para mim. Correto? Mas não tem assunto. Gente, falar que me ama não é um bom assunto? É ou não? É, Meu Deus, como é bom. melhor de todos. Como é bom você receber um telefonema. Ô, Jamil, eu estava orando aqui, eu estava preocupado com você, tudo bem com você? Meu Deus, como isso anima a gente.
Anima ou não? Anima. Porque a história da gente é feita dessas pequenas grandes coisas. Não é? Um ânimo, um cuidado, um animar a pessoa, um entusiasmar a pessoa. Olha, fica firme aí. Está precisando de alguma coisa? Estou orando por você. Amém? Então a igreja é isso. E a Mazarém tem tanta facilidade hoje para viver isso. Mas naquele tempo aqueles irmãos viajavam semanas e até meses para se encontrar. Eu estou lembrando aqui dos meus pastores lá em Moçambique. O primeiro encontro de pastores que a gente teve lá, um pastor me procurou, eu não o conhecia. E eu perguntei para ele, escuta, de onde é que você vem? Ele falou o nome lá, e uma pergunta boba minha, né? Porque eu não conhecia nada, então eu podia falar qualquer cidade que ele não ia servir para mim, né? Aí eu falei, mas qual a distância? Ele falou, eu saí de lá ontem de manhã. Ele viajou 24 horas de bicicleta, de um homem de 60 anos, para estar com a gente. Porque me deu uma vergonha, me deu uma vergonha. Ele chegou no lugar, o areião era tanto, que ele travou a bicicleta ali. Aí passou 2 meninos de bicicleta e rebocaram ele. E ele contava isso assim, maravilhado, né? Aí ele falou para mim assim, escuta, no ano que vem tem esse encontro de novo? Eu falei, tem. Você vai me convidar? Eu falei, vou. É porque se você não convidar, eu venho do mesmo jeito. O outro lá, eu falei, qual a sua distância? Ele falou, 400 quilômetros de bicicleta. E a gente aqui é tão fácil, né? Ir na casa um do outro. Falei, onde você está aí? Vou orar com você. Que Deus nos ajude. Amém. Que Deus coloque isso no nosso coração. Um telefonema, uma visita, orar junto. Isso é igreja, né, amados? Amém? Amém. Eu queria animar vocês. É isso aí. Amém? Eu estava escutando o Jamil falar e desde o início eu vou falar porque senão o Jamil disse que se não falar não vai embora, né? Tem que falar. Começa agora, cara. Deixa eu Dê um uma pouco. olhada, dê uma olhada. Mas assim, irmãos, eu acho, e desde hoje de manhã também, algo que o Senhor tem falado comigo, assim, que a gente precisa sair, assim, de um sistema automático, né? Acho que a gente entrou, assim, no modo automático e a gente vai replicando esse modo, né? A gente entrou, entenda quando eu falo assim, no sentido de dizer que a gente entrou num sistema, não é no sentido de, um sistema corrompido, isso e aquilo, não é isso. Mas cada um de nós criou um sistema e a gente vai replicando isso, né? Ano após ano, mês após mês, e a gente não consegue mais sair. Né, tem o texto lá em Isaías 29 que vai dizer, né, que esse povo, ele me adora, né, só com a sua boca, mas o coração está longe de mim, e pratica os mandamentos que aprendeu de uma forma mecânica, né, automática. Né? Então a gente às vezes vai replicando coisas automáticas e fazendo. E o que tu falou de manhã, Jamil, sobre Atos ali, né, no sentido da gente realmente olhar, né, olhar por nós, e olhar por nós ali realmente por essa liderança assim, que está na frente, né. E é importante, irmãos, a gente poder sair desse movimento assim, automático. Sempre foi assim. Né? Mas a gente não pode perguntar, mas por que sempre foi assim? Né? A gente nunca tentou fazer de um outro jeito, a gente nunca tentou aproximar de um outro jeito, nunca tentamos um relacionamento de um jeito diferente. E o Jamil falando hoje de manhã, até disse pro Jamil assim, quando tu quiser tirar férias, tu vem aqui para casa, que eu prometo que eu não vou fazer nenhuma pergunta. Como ele disse que ele não acredita que eu não vou perguntar, certamente não vai vir. Eu já estou muito vivido para acreditar. Então assim, eu tento, hoje de manhã eu tentei cativar ele. Falei, olha aqui, olha a natureza, olha o bichinho lá, o tucano, isso, começamos a ver o nome de passarinho. Mas assim, é um tanto quanto desafiador, assim, né? A gente vivenciar isso, assim, né? Eu tenho assim... eu falo, irmãos, tenho um privilégio assim de ter alguns irmãos que estão aqui um pouco mais próximo, né? O Léo não por causa da questão do nosso pastoreio juntos, mas
de questão diária, assim, o Vini, o Mário vem aqui quando sente saudade, ele vem, quase sempre tá com saudade, então quase sempre tá aqui. O Onésio tá aqui também, assim, né, semanalmente, né? E eu encontro o Alessandro muito no balcão lá. Outro dia lá, a chefe do Alessandro quase me correu de lá, né? Eu começo a conversar as coisas do reino e eu senti que ela começou a bater a caneta assim. O homem tem que vender. Eu já senti que era a minha hora, né? Só faltou apontar pro tic-tac do relógio, né? Mas esses relacionamentos, assim, eu acho que são importantes, irmãos, e a gente saber, assim, viver, assim, um relacionamento de um evangelho mais profundo, assim. Até eu pedi pro Jamê contar uma história até amanhã até você podia falar de novo, Jamê, do teu genro lá, né? Que ele partiu para um outro lugar para ajudar o irmão. Ainda perguntei pro Jamê, da mesma denominação, porque é o que a gente pergunta, né? É da rede? Né? É do CNPJ? É do CNPJ? Né? Eu achei aquilo tão maravilhoso assim, né? Acho que... É um negócio simples, né? Porque tem um pastor na cidade que me procurou, que estava com dificuldade, assim, muito trabalho e pouca gente para fazer. E o meu genro, reunindo com a gente lá, também trabalhando, eu entendi que ele era mais útil lá. Então peguei ele e mandei para lá, né? Assim, sem prazo de volta, né? Vai para lá, fica lá, ajuda lá. Eu acho que é a coisa mais natural que a gente tem que fazer, né? O irmão está trabalhando. Eu tenho obreiro aqui que pode ajudar. Meu Deus do céu. Eu acho que é natural, né? Deveria ser natural, mas não é. É a tristeza da gente, né? A tristeza, porque de ver os irmãos aí caindo pelas tabelas e... Eu posso só... Tem um texto na Bíblia, vocês vão me conhecer melhor, vão entender minhas loucuras. Mas tem certas histórias na Bíblia que não deveria estar. Deus sabe como eu falo isso. E que história eu me refiro? Jesus chega num poço chamado Betesda, lembra? E Jesus fazia perguntas óbvias, né? Ele chega para o homem ali, pergunta o que acontecia, claro que ele sabia. É que Jesus gosta muito de ouvir a voz da gente, conversando com ele. Ele gosta mais de ouvir minha voz do que a dele. Então por isso que ele me faz perguntas, né? E ele pergunta, né? O que você está fazendo aqui? Ele disse que alguma vez vem um anjo, move as árvores e o primeiro que cai ali é curado. E ele fala a seguinte frase: porém eu não tenho ninguém. Meu nome do lugar? Betesda. Betesda significa o quê? Casa da Misericórdia. Casa da Misericórdia. Vocês não acham que é um escândalo alguém na Casa da Misericórdia se sentir sozinho? Verdade. É um escândalo. Ou não é? E o que é a Casa da Misericórdia hoje? Não é a igreja? Pode alguém na igreja se sentir sozinho, gente? Invariavelmente, quando eu falo isso, normalmente a pessoa assim, é verdade, tem andado tão sozinho. Não é isso que eu estou falando. Não. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me abraça, não. Para com isso. O caso assim, eu não posso deixar ninguém sozinho. Eu tenho a responsabilidade de me aproximar das pessoas para não permitir que elas se sintam sós. Então essa é uma história que é um escândalo para nós. Na Casa da Misericórdia, a pessoa dizer, eu não tenho ninguém. Por outro lado, você vai encontrar uma outra história que é exatamente oposta a essa. Quando Jesus está em Cafarnaum, a casa dele cheia de gente, a casa está cheia, lotada, não tem nem como entrar. Daqui a pouco, percebe o estuque, percebe o fogo abrindo. Correto? E a construção lá era madeira, palha, o estuque por cima. E aí o buraco vai abrindo, porque tinha que caber uma cama. Calcula só, gente. Calcula só. A casa não era do pessoal que estava arrebentando o teto. Era no meio de uma reunião. É verdade. Quer dizer, um negócio totalmente impróprio. Aí desce o paralítico ali. Vandalismo.
Não, era, sei lá, era um negócio inominável. Um negócio estranho. O que aconteceu, amados? Aquele paralítico tinha 4 amigos doidos por ele, capazes de pagar qualquer mico para ver aquele paralítico andar. A gente tem esse sentimento de pessoa a esse ponto, de pagar mico, de fazer loucura para ver o irmão andar? Não tem. Nós deveríamos ser esses. Sim. Nós deveríamos ser esses. Por favor, mas não pensemos em nós como paralítico. Não. Pensemos em nós naqueles que vão pagar um mico, pagar conserto de telhado dos outros. Gente, Nós colocamos o empecilho. Sim, a gente é muito certinho. Agora, pastor, eu vou pedir licença para abrir um parênteses, né? Tá? Com todo respeito, tudo que você está falando é real, é verdadeiro, mas existem momentos que Deus vai permitir que a gente fique sozinho e ninguém vai conseguir. Não tem dúvida. Porque são processos, principalmente Não tem nós que dúvida. somos pastores, né? Existem alguns processos que nós temos que passar que Deus vai fazer a pessoa do lado ficar cega. Né? Não tem Literalmente, dúvida. porque você vai ter que atravessar aquele deserto e no máximo vai ter um Simão Sirineu do teu lado que pode ser tua esposa. Amém? E é assim que vai ser, infelizmente. Não, tem não coisas, tem dúvida. Só acrescentando isso, né? Não, é muito bom você falar isso. E eu falo sobre isso, Christian. Sim, Eu tenho um livro falando sobre o sofrimento e eu falo sobre isso. sim, A solidão que Deus nos coloca muitas vezes. sim, E Paulo fala um negócio assim, que a gente consola as pessoas com as consolações que recebemos. exatamente. Agora, como é que eu posso ser consolado por Deus para consolar outros se eu não Se eu sou? não passar. Então, muitas vezes acontece com você sofrimentos que você não discerne de onde vieram. Aí você repreende Satanás, amarra o valente, faz qualquer coisa. Mas eu não plantei. Mas onde é que eu pequei? Não foi educado. Você repreende Satanás, o sofrimento não acaba. Eu chamo isso de curso de consolação. Deus está lhe dando um curso para você ser consolado, para poder consolar outros. Então eu estou 100% com você. E quando eu falo sobre isso, eu digo para os irmãos que tem pós-graduação nesse curso. Por quê? Porque você encontra com pessoas que têm os mais diversos sofrimentos. Quando Jesus veio aqui, assim, agora eu falando no nível de absurdo, tá? Ele poderia ter vindo com 30 anos. Pouparia Maria, pouparia José, pouparia morar na casa de carpinteiro, pouparia nascer numa manjedoura. Mas não, ele quis experimentar o sofrimento humano. Ele quis saber como é ficar no ventre. Ele quis saber como é que é nascer. Ele quis saber como é que se coloca na mão de uma menina sem experiência para cuidar. Ele quis experimentar a dor do homem, porque ele não sabia. Ainda que fosse Deus, ele não sabia. Agora eu chamei isso é blasfêmia. Não. Lê Hebreus capítulo 5, que diz que ele aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor de salvação eterna de todos que lhe obedecem. Então ele precisava experimentar as dores humanas. Por isso que ele pode nos consolar. Então eu estou assim 100% com você. Sim. Correto? Agora, as duas coisas precisam andar em equilíbrio, né? Porque eu olho para o irmão aqui e vejo ele sofrendo. Eu falo, não, Deus está tratando com ele. Eu vou ajudar. Até que Deus me fale assim, deixa que eu estou tratando. Mas se Deus não falar, eu vou grudar nele. Eu vou grudar. Até que Deus me fale. Porque o que importa para mim é não deixar ele chorar. Não deixar ele penar sozinho. Essa é a lição que Deus me ensinou. Mas tem um outro lado. Sim, aí onde entra a passagem do bom samaritano, né? Exatamente. Se eu estou vendo a pessoa do meu lado e eu não faço nada, né? E coincidentemente eu preguei sobre isso sábado. Eu preguei sobre a 1 João, né? Primeira carta de João, né? Se você vê o seu irmão passando necessidade e endurecer o seu coração, como poderá estar em você o amor de Cristo? Né? Então o amor é prático. Eu estou vendo, eu enxergando, eu vou e faço. Né? Não preciso de uma resposta de Deus, uma revelação. Deus fala comigo, né? Eu estou vendo ali, está na minha frente, e eu não vou fazer nada para ajudar. E assim,
você analisa ali a história do samaritano, Sim, que em algumas versões está escrito bom samaritano, sim. e eu chamo de samaritano normal, porque ele fez o que devia ser feito. Então ninguém é bom por fazer o dever, né? Ele fez. Mas o texto lá diz que o levita e o sacerdote se fizeram ao lago. Quando a gente pensa se fizeram ao lago, a gente pensa em distância física. Mas não foi distância física. Porque era uma estradinha onde cabia carroça. Não era assim uma BR-116 com 4 faixas, não. Era uma estrada curta. Então quando fala eles se fizeram ao lago, foi aqui que eles fizeram ao lago. E o samaritano passou, e ali tem um fluxo ali, né? Ele olhou, ele se aproximou, ele viu, e o texto diz que nesse ponto o coração dele se encheu de compaixão. Não se encheu de compaixão lá, longe. Se encheu de compaixão quando ele aproximou. Se a gente não se aproximar, a gente não vai ter compaixão. A gente espera ter compaixão para aproximar. Deus espera você aproximar para lhe dar compaixão. Porque a palavra compaixão significa o quê? Ter a mesma paixão, ter a mesma dor. Entendeu? Então, para mim, vida de igreja é vida de aproximação. Chegar perto de quem sofre. Agora, vai acontecer, como já aconteceu comigo, Deus falar, não, sou eu que estou tratando. Deixa que eu estou com a mão aí. Aí eu falo, tudo bem, senhor, mas você vai fazer depressa?